Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento. Sistema Fé Comércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Incor. Experiência que faz história. Realize. Otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado. O ponto de vista de hoje recebe o advogado, professor e escritor José Carlos Gentili. Gaúcho radicado há anos em Brasília, onde presidiu a Academia de Letras de Brasília por 10 anos. Mas que desde o ano 2000 criou um vínculo de amor com o Rio Grande do Norte, especialmente com a nossa cidade do Natal. Naquele ano, ele veio de Malaicuia para a nossa cidade com toda a sua família. Com o passar dos tempos, voltou para Brasília, tendo deixado aqui filhos e netos, como o advogado Gregory Gentili, que recentemente entrevistei sobre reforma previdenciária. José Carlos Gentili veio esta semana para o lançamento do seu último livro, Mais Médicos, o 40º da sua vasta obra literária. Mas antes de começar a entrevista, eu quero mandar um abraço para alguns amigos e amigas telespectadores, telespectadoras. Ormuz Simonetti, Tânia Bulhões, José Narcélio, Armando Negreiros, Diógenes da Cunha Lima, Neto Cavalcante, Márcio Dantas e Valério Mesquita. Meu caro advogado, escritor José Carlos Gentili, uma satisfação imensa receber você no programa Ponto de Vista de hoje, um programa muito interessante que eu tenho certeza que você, telespectador, vai gostar muito de assistir. Quero agradecer por você aceitou o convite e vamos falar sobre muitas coisas, inclusive como foi que aconteceu o lançamento do seu livro aqui em Natal esta semana. Meu querido Nelson Freire, é uma honra estar no programa que, neste momento, nós participamos com extrema alegria. A minha vinda a Natal diz respeito, basicamente, para lançar este livro, Mais Médicos, que é uma retrospectiva acerca do problema da medicina no Brasil como um todo e principalmente a respeito dos médicos cubanos que retornaram ao Caribe em razão de manifestação ainda em campanha do atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que determinava, caso fosse eleito, seria a revalidação, como para qualquer médico do exterior que venha para o Brasil satisfazer o seu desejo de aqui permanecer. Eu falei na abertura, você, nascido no Rio Grande do Sul, foi para Brasília logo cedo, fez a sua vida lá como profissional competente, como empresário também, e lá se dedicou à literatura. Por que é que você, no ano 2000, passou a querer bem a Natal? É uma transformação de vida e que é facilmente explicável, Nelson Freire. Eu era presidente de uma multinacional, a primeira que desenvolvi na capital federal, que se chamava Serviço de Proteção ao Crédito do Brasil. E eu vendi a estrutura multinacional e resolvi vir para Natal porque eu considerava e considero a melhor cidade para se viver e permitir que os descendentes possam ter um ensino, uma vida da melhor qualidade. Agora, paralelamente à sua vida de professor, de escritor, de advogado e de empresário, na verdade, a questão que me chama a atenção é a literatura. Quando foi que você sentiu a vocação para ser escritor, para gostar tanto de literatura, com essa produção maravilhosa de 40 livros? Algo realmente que poucos escritores brasileiros alcançam.
Devo lhe dizer que nasci na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre dos Casais, açoriana, por excelência. E aos 13 anos eu criei o primeiro jornal que se titulou O Quarteirão, ainda rodado no estêncil. Isso fazia com que desabrochasse aquilo que está no imo da gente, no instinto, no coração, na mente, de produzir literatura, de escrever. Eu creio que ler e escrever é um binômio que transforma as sociedades e o mundo permanentemente. Nesses 40 livros, você já abordou vários temas. Inclusive aqui, você que está acompanhando a gente, nós estamos vendo aqui vários livros, inclusive o último livro que foi mostrado para o natalense esta semana. Além desses mais médicos que você falou há pouco, quais são outros temas preferidos de você colocar em letra de forma? Eu posso dizer que o Opus Magnum é este livro que recebeu da Academia Brasileira de Filologia o Prêmio Nacional Antenor Nascentes, do filólogo Antenor Nascentes. Isso me moveu, me encantou, porque eu sou o primeiro brasiliense a receber um prêmio nacional em literatura, não é? E o título que se deu foi justamente A Infernização do hífen. Em verdade, não se diz infernização, se diz efenização. As pessoas de língua portuguesa e francesa são os únicos detentores do mundo do hífen. A hifenização, não é? É algo próprio do francês e do português. Então, existem tantas dificuldades e tantas exceções, tantas alterações, desde o condado portucalense até agora, que eu resolvi estudar o hífen. Então, perguntava ao meu dileto ícone de Portugal, Malaca Casteleiro, e também ao nosso querido membro da Academia Brasileira de Letras, o nosso Cavalcante Bechara, que são os ícones do acordo ortográfico, por que e como nasceu o hífen. E eles, nas madrugadas da Europa, me diziam, nós não sabemos. Se vocês dois não sabem, imagine esse pobre brasileiro aqui, não é? Um caminhante das letras. E eu resolvi, então, Nelson Freire, estudar hífen. Então eu fui para a Torre do Tomba, a Biblioteca Nacional de Portugal, biblioteca várias aqui, inclusive chegou-se a constatar que o hífen não nasceu pela imogúncia, pelas mãos de Gutenberg, porque quando Gutenberg começou a publicar, a produzir de forma desenvolvida e crescente a Bíblia, que é a maior produção literária do mundo, verificou-se que, ao finalizar a oração, ficava um espaço em branco. Então, Gutenberg, resolveu colocar um sinal tipográfico de igualdade. Na translineação, se verificou que os matemáticos começaram a criticar, dizendo-lhe que Gutenberg, o hífen, esse sinal de igualdade, é próprio da aritmética. Então, Gutenberg, com a habilidade, a genialidade que sempre teve, resolveu retirar, como se diz aqui, de forma jocosa e agradável, tirou um pauzinho da igualdade, daí nasceu o hífen, não é? Que beleza! E tudo isso você coloca na sua obra. Sim, esse livro... Essa pesquisa é toda em função disso. Isso, eu trago desde o condado portucalense, porque Dom Dinis, o homem que oficializou a língua portuguesa no condado portucalense, ele não usava o hífen. O hífen veio já na faixa do medioevo, não é? Do período medieval. Então, eu resolvi fazer esse compêndio, que hoje é uma referência acerca da hifenização e que todo mundo acha graça, que eu chamo a infernização do hífen. Só que isso. Beleza. E é história demais. Agora, me diga uma coisa, José Carlos.
Esse livro que você lançou esta semana em Natal foi o seu segundo lançamento aqui ou lançou outros? Eu sei que você já chegou a lançar A Igreja e os Escravos anos atrás no Solar Bela Vista. Esse é o segundo ou você já teve outros livros além desses dois? Outros livros, sim. Lançados aqui em Natal, eu tive a oportunidade de lançar A Igreja e os Escravos, que é uma obra que faz uma análise global entre a igreja e a escravatura. Naturalmente que é uma análise muito polêmica, onde a igreja faz as suas referências acres, não é? E, inclusive, eu costumo brincar e dizer de forma agradável que o meu nome foi colocado no Index Librorum Prohibitorum do Vaticano. E esse livro foi lançado aqui no Bela Vista, com uma festa incrível. E ao fazer o lançamento aqui no Palácio Bela Vista, me disseram assim, olha, eu vou lhe oferecer uma caixa de aguardente. Muito bem. Eu não tivera uma experiência dessa. Logo após, me disseram, por que você não convoca uma baiana para vender acarajé aqui? Posso lhe dizer que o lançamento do livro não sobrou uma garrafa de aguardente, uma alimentação e terminou lá pelas 3 horas da manhã, todo mundo feliz e diz assim, por favor, lance mais um livro nesse estilo. Que beleza! Esse último foi realizado, qual foi o dia que foi feito o lançamento e onde é que foi? Nós tivemos o cuidado de fazer, antes da diplomação do atual presidente da República, em Brasília, o lançamento do Mais Médicos. Em Brasília? Em Brasília. Então, hoje, estamos aqui em Natal para fazer esse relançamento, porque Natal é a cidade do meu coração. É por isso que você, mesmo tendo voltado a Brasília, você periodicamente volta a Natal, até porque você tem filhos e netos. Mas não saia daí. A gente volta em instantes para o nosso segundo bloco. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Sejam bem-vindos ao DNA Center, uma empresa jovem e inovadora que nasceu nos anos 2000 com a proposta de ofertar serviços em biologia molecular, trombofilias e citogenética e que hoje é referência em medicina laboratorial no Rio Grande do Norte. Além da tecnologia e da inovação, o respeito e a valorização das pessoas foram a base de um relacionamento sólido entre o DNA Center, seus clientes e parceiros, buscando sempre a confiança através de um atendimento humanizado e acolhedor. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. Otimismo, uma palavra que supera a crise e faz a economia avançar. A Esterbom, uma empresa genuinamente potiguar, tem o otimismo como inspiração, investindo na qualificação dos seus colaboradores e na sustentabilidade. A Esterbom estimula a capacitação e práticas sustentáveis, como o tratamento de efluentes, a reutilização da água em áreas verdes e o uso da energia solar. Esterbom. Cada um de nós tem um plano. Tem o plano da Marina, que está indo bem no primeiro emprego. Ou o da Júlia, que acabou de montar o seu próprio negócio. Tem o plano do Luiz, para viajar mais tranquilo. Ou o Roberto, que está cuidando dos seus funcionários. A vida é feita de planos. A gente tem um perfeito para você. Agora você pode ter Unimed Natal. Conheça os nossos novos planos. Ligue pra gente, 3220-6200. Com uma infraestrutura moderna, o Senac oferece mais de 30 opções de cursos no segmento de saúde.
Pioneiras no Rio Grande do Norte, as habilitações técnicas em áreas como podologia e estética são diferenciais da instituição. Também se destacam cursos de enfermagem, saúde bucal e o novo técnico em óptica, além de qualificações como massagista, cuidador de idoso, primeiros socorros e agente de combate às endemias. Os laboratórios do Senac contam com equipamentos de última geração e estão estruturados de maneira que o aluno possa vivenciar situações reais no ambiente de trabalho. Multiplique suas chances. O Senac tem as ferramentas que você precisa para transformar o que você gosta de fazer em uma atividade de sucesso. Senac, uma instituição do Sistema Fé Comércio RN. Nós somos o Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do país. Presente em 22 estados e no Distrito Federal. Temos mais de 1.600 agências e 3,8 milhões de associados. Nossos números falam por si e são reinvestidos diariamente nas comunidades para apoiar o bem-estar e o desenvolvimento das pessoas. E tudo isso está ao seu alcance aqui no Rio Grande do Norte, porque juntos somos mais fortes. Sicredi. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. O INCOR Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. Tem a melhor equipe de cardiologia da cidade e oferece serviços em outras especialidades. Na unidade da Miguel Castro, na unidade da Promater e também no Hospital Rio Grande. E nós voltamos à nossa entrevista com o advogado, escritor José Carlos Gentili. Só uma coisa antes de eu começar a lhe fazer outras perguntas do nosso segundo bloco, foi exatamente aonde o lançamento desse último livro aqui em Natal? A festividade foi realizada na Gourmeria, que é um recanto extraordinário de pessoas da literatura, amigos, que se reúnem, e o meu querido Gregory Gentili me disse: faça o lançamento na Gourmeria, que você vai ser feliz, como fui durante esse lançamento magnífico na cidade do Natal. Que beleza, que beleza. Agora, me diga uma coisa, José Carlos, você é sócio correspondente do nosso Instituto Histórico do Rio Grande do Norte, aqui? Sim. Desde quando? Na época que o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte era presidido pelo mais longevo presidente de institutos históricos que o Brasil já teve, que era o nosso querido e sempre lembrado, saudoso, Enélio Lima Petrovic. Não é? Que beleza. Então, Enélio, que sempre esteve conosco em Brasília e aqui também, teve a delicadeza de convidar-me para participar dessa estrutura natalense que é o Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte. Não é? Eu soube uma coisa que eu quero saber se é verdade. Você, durante esses 10 anos, presidiu a Academia de Letras de Brasília, mas recentemente você foi indicado para, salvo engano, chegou a disputar, para ser membro da Academia Brasileira de Letras. É verdade isso? Ou a pessoa que me contou errado? O passarinho me contou errado? Ou é verdade isso? É verdade. Embora eu seja membro da Academia Tricentenária, Academia das Ciências de Lisboa, os amigos da Academia Brasileira, alguns amigos, me propulsionaram no sentido de que eu me candidatasse. Mas eu nunca quis a Academia Brasileira de Letras, não é? Porque nós temos outros sonhos e outros projetos que, sem demérito para a Academia Brasileira de Letras, nós hoje desenvolvemos um projeto mundial que é o Fórum Internacional da Língua Portuguesa, que pretende ser um organismo nos moldes do Fórum de Davos para a literatura, especialmente a da língua portuguesa. Nesse sentido, nós pretendemos e vamos realizar
em 2020, a primeira edição do Fórum Internacional na cidade de Oeiras, terra do Marquês de Pombal, homem que, após o terremoto de Lisboa, proporcionou a reestruturação, a reconstrução da capital de Portugal. Foi um homem, um empreendedor, um homem extraordinariamente adiante do tempo, não é? Então escolhemos Oeiras, não só por ter Oeiras ser o centro nevrálgico econômico-financeiro de Portugal, mas também por ter o autarca, uma visão de empreendedorismo e uma visão de realizações futuras. Nós desejamos que a língua portuguesa, que tanto brilhou pelas mãos de um Camões, de um Fernando Pessoa, venha ter também uma projeção a esse nível, de nível mundial. Eu acho que os seus amigos da Academia Brasileira de Letras vão continuar insistindo, porque será realmente um prestígio para a Academia Brasileira de Letras tê-lo como membro, como você é da Academia de Ciências de Lisboa. Há quanto tempo você é membro da Academia de Ciências de Lisboa? Eu sou Nelson Freire. Há 3 anos fui convidado, fui eleito sem saber. Não me pergunte o porquê. Eu sou entre 220 milhões de brasileiros, eu sou uma pobre criatura que foi guindada à Academia das Ciências de Lisboa e na qual nós somos apenas 20 brasileiros, não é? Ex-presidentes. Agora há pouco tive o privilégio de receber na Academia de Ciências de Lisboa a figura do presidente da Academia Brasileira de Letras, o nosso estimado poeta, não é? Então eu acredito que os nossos projetos para a língua portuguesa, e eu posso lhe dizer que esse registro você está recebendo no programa que dirige, prima facie, a primeira manifestação, porque ainda este fórum será oficializado no Palácio do Marquês de Pombal, em Oeiras, no dia 23 de outubro do ano fluente. 23 de outubro você de está 2019. 2019, você está recebendo a primeira notícia, porque o seu programa e a sua pessoa representam ambos um ariete nas mentes da Europa e do Brasil. E eu quero ficar antenado nessa. Eu tenho muitas ligações com Portugal. Nossa empresa de comunicação está elaborando um projeto muito bacana de cidades irmãs. É um projeto binacional, Brasil e Portugal. E, de repente, quem sabe, eu poderei fazer companhia a você nesse período que você citou agora. Agora, me diga uma coisa, meu caro José Carlos. Eu soube também de outra coisa. Eu tenho certeza que é verdade, que foi verdade. Eu quero só que você explique para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Você chegou a ser cogitado para assumir o Ministério da Educação agora no governo de Jair Bolsonaro? Nelson Freire, não faça isso comigo. É verdade. Eu estou em Brasília desde a hora primeira, eu sou um dos cofundadores, fui o homem das relações de trabalho da dona Sara Kubitschek, né? Esposa do nosso maior presidente que a República já teve. E posso lhe dizer que um grupo de amigos, esse grupo indicou-me para o Ministério, para ocupar o Ministério da Educação. Eu posso lhe dizer que eu estava na cama, com febre, até a febre passou. Eu acho que o Ministério da Educação, atualmente, ela é um verdadeiro nó górdio. E eu não nasci
Alexandre da Macedônia. Eu me chamo José Carlos Gentili. Me diga uma coisa, você foi delegado federal em Brasília. E eu conversando com amigos seus aqui, eles me disseram que houve um caso interessante. Você foi o primeiro delegado federal que pediu exoneração do cargo. Uma coisa que chamou a atenção de todo mundo. Primeiro, é verdade que você foi? E segundo, é verdade que você pediu exoneração e por quê? Muito simples. Durante 17 anos, eu fui delegado de Polícia Federal. Fui o primeiro delegado a ser colocado no gabinete do ministro da Justiça, onde trabalhei, depois a consultoria jurídica, no tempo de Armando Falcão. Nada a comentar. E depois eu tive um desentendimento pessoal com a direção do Departamento de Polícia Federal e eu tenho uma postura, eu sou um filho de alemães e italianos. A nossa vida é sempre muito honrada e o que eu prezo é a minha consciência. Esta mão jamais vai fazer alguma coisa que esse meu intelecto não autorizar. Então, eu, à época, tomei a liberdade, questão de foro íntimo, pedi exoneração do serviço público da União e fui lecionar direito e ser advogado, onde, com a graça do trabalho e do Criador, eu tive a oportunidade de fazer fortuna. Antes de tudo isso, você foi o primeiro diretor da prisão, hoje conhecida nacionalmente, que é a Papuda. Que ano foi isso? Isso foi em 1962, eu tinha 22 anos de idade. Eu cheguei a ser ajudante de ordens do general Avelar, na capital federal. E ele me disse, olha, eu gostaria que você fosse dirigir a colônia agrícola correcional da Papuda. Eu disse, é ordem ou é um pedido? Não pode ser pedido porque o diretor-geral não vai pedir. Ele disse, não, eu quero que você vá. Então, realmente, eu dirigi por quase um ano a colônia correcional, hoje Papuda, não é? E posso lhe dizer que gostaria imensamente sê-lo novamente nessa altura do Brasil. Meu caro José Carlos Gentili, a nossa entrevista está maravilhosa. Eu tenho certeza que quem está assistindo a gente está gostando muito desses assuntos pitorescos que você, inclusive, colocou para conhecimento de todos nós. Eu só tenho agora que lhe agradecer. Primeiro, parabenizar pelo lançamento do livro. E segundo, agradecer por você ter aceitado o meu convite de estar conversando com a gente, conversando com os nossos telespectadores sobre o que foi o lançamento e, mais do que isso, sobre sua rica vida, que é, inclusive, muito inspiradora. Eu renovo os agradecimentos por você ter aceitado fazer essa entrevista tão bacana. Muito obrigado, Nelson Freire. Obrigado por me recepcionar em Natal, aqui no meu Rio Grande do Norte. Que beleza, que beleza. Um Rio Grande do Norte que continua lhe querendo muito bem. E a você, meu amigo, minha amiga, telespectador, telespectadora, mais uma vez, obrigado pela grande audiência sua, que é responsável pela manutenção desse programa permanentemente. Com a certeza de que no próximo Ponto de Vista nós traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento: Sistema Fé Comércio RN, trabalhando para o desenvolvimento da RN. Consórcio Dourado, seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sicredi, gente que coopera, cresce. Incor, experiência que faz história. Realize, otimizando resultados para a sua empresa. Unimed Natal, 40 anos. Cuidar de você, esse é o plano. Esterbom, surpreenda-se. Novos sabores, muitas delícias. DNA Center, confiança no resultado.